Hoje eu vou te ensinar como você faz para ativar ao máximo seu músculo em cada repetição dentro do treinamento de força e também como você atinge a sua máxima potência e velocidade, seja no esporte que você pratica ou deseja treinar. Então fica comigo, porque a partir de agora, nesse vídeo, neste canal, Felipe Vec Fitness Ciência e Performance, a gente vai entender tudo sobre a contração muscular e como entender os componentes, as propriedades e a estrutura podem nos ajudar a compreender como ativar da melhor forma os músculos, atingindo essa performance máxima em cada atividade que a gente vai executar. Então, fica comigo. Se você ainda não é inscrito, te inscreve, porque vai ser meu convidado e vai ser um prazer ter essa companhia. Já compartilha com os amigos essa nossa nova jornada de conhecimento que está começando neste ano. Esse é o nosso segundo vídeo do canal. Já convido vocês a assistirem o primeiro, 7 princípios básicos de treinamento físico, que são um vídeo complementar a esse aqui. Você vai seguir nessa jornada conhecendo cada vez mais sobre o mundo fitness e toda essa ciência por trás do exercício vai te ajudar também a obter os resultados que você espera. Então, sem mais delongas, vamos lá. Para a gente falar de músculo, não tem como a gente iniciar falando sobre qual o melhor ambiente a gente poderia gerar para o músculo produzir força, sem falar, por exemplo, de 3 componentes básicos que são a sua estrutura, do que os músculos, o sistema muscular é formado. Segunda, a questão dos componentes e o que produz força, o que ajuda a produzir tensão dentro do músculo. E um terceiro seria as propriedades, né, as características que o músculo apresenta, e tudo isso vai nos ajudar a entender como chegar na melhor performance para ele, ativar ele da melhor maneira. Então vamos lá, começando pelas estruturas. O músculo basicamente é o conjunto do ventre muscular, que é a parte contrátil, somando-se aos tendões, que geralmente é um tendão de origem e um tendão de inserção, onde o músculo vai se ancorar, né, em dois segmentos diferentes, passando geralmente por uma ou mais articulações, no caso de mono ou multiarticulares, e esses músculos, né, apresentando essa estrutura, vão ter 2 componentes principais de produção de tensão, de força, que seriam os componentes ativos e passivos. Dentro dos componentes ativos a gente tem então as fibras, né, o sarcômetro, que é a unidade contrátil. Lá no sarcômero a gente vai ter então os filamentos, os miofilamentos de actina e miosina, que vão fazer aquele deslizamento um sobre o outro, né, provocados pela ativação lá do sistema nervoso central, chegando nossa musculatura pelo motoneurônio, e a gente vai ter essa ativação fazendo com que essas unidades contraem e gerem uma força voluntária, uma força que a gente tem controle. A segunda, que é a passiva, são os componentes elásticos do músculo, que são, por exemplo, as membranas que revestem as mais diversas camadas musculares, né, desde a parte mais superficial, como a fáscia, até a camada mais profunda, lá onde a gente vai ter, por exemplo, o endomísio. Então a gente tem, por exemplo, aí, epimísio, perimísio e endomísio, essas camadas que fazem o revestimento das fibras musculares nessas diversas camadas, e a gente vai ter essas estruturas como componentes elásticos em paralelo, já que elas vão fazer um invólucro dessas fibras musculares, fazendo uma força paralela à fibra muscular. Por exemplo, se nós imaginarmos aqui no sentido longitudinal, a gente vai ter as membranas que revestem as fibras, aqui imaginando o ventre, a gente vai ter essas membranas em paralelo. Em série, que é um segundo componente elástico, a gente vai ter os tendões, que são, né, esses prolongamentos, tanto no início do músculo quanto no final, e eles que vão redirecionar a força produzida pelo ventre, também por essas membranas, de maneira passiva, uma ativa e outra passiva, vão distribuir, vão redirecionar para os ossos, onde vai ter a sua ancoragem, por consequência gerando movimento nas articulações. Então como é que a gente pode fazer para, entendendo isso, começar já a montar a melhor maneira de produzir força? Então a gente tem 2 componentes, um que é a nossa voluntariedade através da contração muscular, e um segundo componente que é elástico, que é feito pela deformação dessas estruturas, tanto tendões como membranas, que são feitos de tecido conjuntivo, e dentro desse tecido conjuntivo a gente tem muito de colágeno. É justamente o colágeno que confere aos tendões e às membranas uma rigidez maior, por exemplo, do que apresenta o ventre muscular e as fibras musculares, né, por consequência, e a gente tem essa rigidez gerando um componente elástico, ou seja, quando a gente estira um tendão ou faz força muscular e esse tendão é deformado, ele gera uma energia ali no sentido contrário, no sentido favorável à contração concêntrica, né, que seria
né, a questão do contrário ao estiramento que ele está sofrendo. Então, a gente tem uma energia que se soma a outra e assim a gente tem a energia produzida máxima pelo músculo dentro de um ciclo de repetição lá concêntrico e excêntrico. Então, como é que a gente faz para entender agora, além dos componentes que a gente já falou, as propriedades do músculo, que seriam 4. Por exemplo, a gente tem a primeira, que é a excitabilidade ou irritabilidade, onde o nosso músculo tem a capacidade de reagir a estímulos externos. Por exemplo, aqueles vindos do sistema nervoso central, como eu comentei, pelo motoneurônio, chegando lá na placa motora, que é a junção dos dendritos no final do neurônio, onde a gente vai ter os neurotransmissores agindo e passando para as fibras musculares, desencadeando toda aquela sistema de contração muscular. Então vocês vejam que ele, além dessa função de resistir a estímulos eletroquímicos, ele tem também a função de reagir o estímulo mecânico. E aqui você vai ter um exemplo muito claro. Lembra, por exemplo, daquele teste do joelho, onde a gente bate com o martelinho e aí o nosso joelho estende? Por exemplo, aquilo ali é uma reação ao impacto mecânico, né? Um estresse mecânico no tendão gera um sentido reflexo de contração. Então, tanto eletroquímico quanto estímulos mecânicos, né? Aqui no caso, aquela pancadinha ali no joelho, no tendão patelar, a gente vai ter um estímulo de contração. Já o segundo, né, a segunda propriedade do músculo que é tão importante é a contratibilidade, que é a capacidade dele de gerar tensão dentro das suas estruturas, gerando a contração muscular, gera tensão. E aí a gente tem um segundo componente essencial do músculo que confere a grande parte das suas funções aí no nosso sistema locomotor. E temos a terceira e a quarta, que são complementares. A terceira seria a extensibilidade, que é a capacidade do músculo de alongar-se ou de aumentar em comprimento, e nós temos no sentido oposto a elasticidade, que é a capacidade dele voltar à posição inicial. Então, geralmente, ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensa, a elasticidade não tá ligada à capacidade de um material, ou no caso o músculo aqui que a gente está falando, de se deformar ou de aumentar a sua amplitude. É justamente pelo contrário, é a capacidade dele retornar à sua posição inicial. E durante esse movimento de retornar à sua posição inicial, ele gera uma força no sentido contrário ao estiramento e favorável à contração concêntrica. Então ele soma-se à força do músculo, né? Esse componente elástico, ele soma-se à força gerada ativamente pelo músculo, né? Pelo ventre muscular, para a produção de força total na repetição. E agora, meus amigos, chegou o grande momento que você estava esperando ansiosamente. Sim, toca a ficha aí nesse vídeo e vamos logo para o que interessa, que é saber aonde que a gente chega no melhor momento de produção de força de um músculo. Como é que a gente faz um ambiente ideal para que esse músculo possa gerar o máximo de tensão, colocar ele numa posição que ele possa extrair o máximo, tanto do componente elástico quanto do componente ativo, né, que é as suas fibras musculares ali atuando diretamente na produção de força. Então, toca aqui, produção, esse gráfico que a gente vai ver que é a curva de comportamento da curva de comportamento comprimento-tensão, ou seja, à medida que o músculo vai mudando o seu comprimento, seja durante a concêntrica ou a fase excêntrica, ele vai tendo diferentes quantidades ou capacidade de produção de força em determinados ângulos, dependendo da sua alavanca dentro das articulações. E aqui a gente tem um componente, e aqui a gente pode ver claramente nas curvas, ó, a gente tem um componente que é ativo, que ele vai subindo à medida que a gente tem ali, ó, 50% do seu comprimento, 100%, que seria a posição em repouso, né? E 150%, que seria a posição onde ele vai estar mais alongado. Então é encurtado, em repouso e alongado, e você vai ver que à medida que ele está encurtado, ele produz menos força. À medida que ele chega no seu ponto de repouso, ele está num platô, lá no ponto, no pico mais alto, e ele vai descendo a força ativa à medida que vai ficando alongado. Porém, aqui nós temos um segundo componente que vocês estão vendo lá embaixo, que é a parte passiva, é a parte do componente elástico, ele vai crescendo à medida que aqui na parte do vetor de comprimento, o comprimento vai aumentando, ou seja, à medida que o músculo vai estendendo, aqueles componentes elásticos, tendões e membranas vão fazendo força no sentido contrário, ou seja, eles vão aumentando a sua força de tensão. É como você pegar um elástico e tracionar, e quando você solta ele puxa de novo. Aquela força é a força potencial elástica que gera à medida que você vai estirando, e ela vai armazenando aquela energia à medida que você vai estirando o músculo. E esse componente ele se soma no final para a produção de força. Então nós temos um ápice da força ativa, e depois ela cai, e nós temos uma crescente da força passiva que começa a partir dos 100%,
que seria a parte de repouso, ou seja, ela está encurtada antes, à medida que ela vai alongando, ela vai aumentando, e a gente tem um potencial que se soma, ou seja, a passiva é acrescida, a ativa, né? A força ativa, a tensão ativa é acrescida da força ou da tensão passiva e ela gera esse pico de força maior. Então, agora este segundo gráfico é o gráfico agora que você vai ver real, oficial, onde está o ponto ideal de alongamento, que é onde a gente vai gerar mais tensão, ou seja, onde a gente vai somar a força ativa com a força passiva e dar aquele boom de explosão lá de força, seja no esporte ou no ganho de força dentro do treinamento de musculação ou qualquer outro treinamento de força que você faça. Então, neste gráfico agora, bota aí produção, vamos nessa, que o pessoal tá angustiado. A gente vai poder ver claramente, à medida que a curva de força ativa chega num pico, a gente tem o platô como teve lá na outra curva. Porém, tem uma outra curva em cima que é a passiva, que vai aumentar e próximo dos 120 a 130%, ou seja, 20 a 30% de comprimento do músculo a mais de alongamento gera o máximo de força que ele pode produzir, somando o componente ativo com um componente passivo, e essas duas vão fazer o resultado que você espera em cada repetição, meus amigos. Ou seja, por exemplo, um exemplo clássico que a gente pode dar desse tipo de ativação, lá no bíceps, músculos flexores do cotovelo, bíceps braquial, a gente tem duas porções, né? Bíceps, duas porções, porção curta e porção longa. A porção longa, ela é multiarticular e ela tem uma inserção, né, como o nome sugere, mais longa, né, um ponto distante mais longo do que a curta. O que vai acontecer? Como o bíceps, ele é tanto a cabeça longa, no caso aqui, ela é tanto músculo ativo durante a flexão do cotovelo e também músculo sinergista da elevação do braço, ou seja, da flexão do ombro, a gente vai ter, por exemplo, ele nessa posição. Se eu for fazer aqui uma rosca, ou rosca Scott, ou uma rosca com o cotovelo alto, uma insuficiência ativa do bíceps, da porção longa, já que ele está encurtado, né? A gente aprendeu agora que o estiramento aumenta a tensão e gera um potencial acima, né? Uma força potencial acima daquela apenas ativa somando a passiva. Aqui a gente está encurtando o músculo, ou seja, a gente está retirando esse componente dele. Então a gente diminui a participação, por exemplo, aqui da cabeça longa do bíceps, e aumenta ela à medida que a gente vai jogando o nosso braço para trás. Já que o bíceps é um flexor do ombro, ele também é, né, agora alongado à medida que a gente estende o braço. E numa rosca 45 graus lá no banco, você ativaria mais a porção longa, já que ela está estirada aí próximo, dentro daqueles graus ali de 45, entre 30 e 45 graus, ela está estirada dentro dessa zona de 20 a 30% de estiramento, onde gera a máxima ativação da porção longa. E a gente poderia extravasar isso para outras articulações, por exemplo, para a cabeça longa do tríceps, à medida que a gente vai subindo o braço, a cabeça longa vai estirando, pois ela também é multiarticular, e as outras duas, como não tem esse mesmo prolongamento, esse mesmo alongamento, acabam sendo menos favorecidas, já que a porção longa está estirada e ela acaba roubando um pouco do protagonismo das outras duas. Se eu quiser, por exemplo, diminuir a participação da porção longa e trabalhar mais as outras duas porções do tríceps, faço, por exemplo, um coice, e aí a gente vai criar de novo uma insuficiência ativa da porção longa, pelo encurtamento dela agora aqui atrás, e vai deixar com as outras duas porções do tríceps, as dois ventres do tríceps, a gente vai dar o trabalho mais sobrecarregado para eles. E a gente poderia extravasar isso para o quadril, para falar, por exemplo, de glúteo e isquiotibiais na extensão de quadril, quando é que usa mais, quando é que usa mais outro, mas isso é assunto para um outro vídeo, porque a gente vai fazer um vídeo especial falando de stiff, levantamento terra romano e o levantamento clássico, levantamento terra clássico, qual é a diferença dos três, o que a gente usa mais, o que a gente usa menos, o que você tem que utilizar no seu treino para dar mais ênfase para um ou para outro grupo muscular. E é importante a gente ressaltar que essa vantagem mecânica que a gente proporciona àqueles grupos musculares estirados durante o exercício, a gente não tem com a mesma magnitude em todos os músculos, já que a gente vai ter, por exemplo, os músculos multiarticulares em relação aos monoarticulares, uma vantagem onde a gente pode gerar esse ambiente favorável à contração, onde a gente possa potencializar e maximizar a nossa contração, gerando aquele ambiente de estiramento prévio, em relação aos monoarticulares que vão ter a sua própria amplitude de estiramento limitada ao grau de movimento articular, o que não ocorre nos multiarticulares, que mesmo tendo uma articulação com o seu grau de amplitude completa sendo feito, a gente pode ir movimentando outras articulações a qual aquele músculo percorre e tem função, a gente pode melhorar esse grau de
de estiramento, ou também retirar esse grau de estiramento, tirando o protagonismo desse músculo e jogando para aqueles monoarticulares que não têm essa mesma capacidade de vantagem mecânica gerada pelo estiramento prévio. Então a gente vê que mesmo não tendo o mesmo ambiente nos dois músculos, nos dois tipos de músculo, a gente consegue retirando dos músculos multiarticulares a ativação prioritária, né, encurtando ele, a gente consegue jogar para o monoarticular e sobrecarregando ele, a gente gera mesmo que uma vantagem mecânica indireta, uma qualidade de trabalho para aquele músculo melhor. E isso é fundamental entender conceitos de biomecânica e também de cinesiologia de forma descomplicada para a gente nunca mais precisar fazer decoreba de exercício, saber qual exercício trabalha mais determinado músculo, já que agora a gente enxergando vai conseguir ver isso de forma crítica, sabendo que determinado músculo participa daquele exercício hora mais estirado, hora mais encurtado, você vai ter até a capacidade de selecionar melhor os exercícios que vão compor as séries de vocês, que a gente vai também poder otimizar dentro do nosso esporte, movimentos que a gente agora sabe que pode melhorar a qualidade deles através dessas dicas que a gente trouxe no vídeo de hoje. Então, meus amigos, a partir de agora você sabe onde atingir o melhor jeito de explorar o máximo da sua força máxima. E, por exemplo, nos esportes, eu falei bastante da musculação, treinamento de força. Os esportes, como é que a gente poderia utilizar a potência? Justamente num outro ciclo que a gente pode falar, que é o ciclo alongamento e encurtamento, o famoso CAI. Então, dentro desse ciclo, a gente tem um momento que precede a força concêntrica que gera um alongamento daqueles músculos, e nesse alongamento a gente gera justamente o quê? O aumento dessa energia elástica que a gente acabou de falar agora sobre o treinamento de força, dentro desses exemplos que eu mostrei. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma corrida, né, ou um movimento que exige a explosão como um salto, a gente nunca vai sair de uma posição parada, a gente sempre vai fazer aquele salto onde você faz um agachamento breve e salta. E se você fizer essa experiência, você vai ver claramente você aumentando a sua potência. Saia, por exemplo, de uma flexão de joelho e de quadril em isometria e salte. E depois saia numa posição um pouco mais alta e faça esse contramovimento, que é esse ciclo alongamento e encurtamento, onde você vai descer até a altura, né, o quadril chegando até a altura do joelho e depois vai saltar. E aí você vai ver claramente a energia da força elástica atuando no seu salto, gerando mais potência. E você pode usar isso, por exemplo, numa corrida, num sprint, onde você não encosta o calcanhar no chão e toda vez que você toca o pé em velocidade, você gera na panturrilha, nos músculos flexores plantares, a força e a propulsão que você precisa ter para manter a sua potência de corrida. Então aqui eu já dei alguns exemplos de como você pode atingir a máxima força dentro do treinamento de força e dentro do treinamento de potência no seu esporte preferido, sempre gerando aquele conhecimento que vai transformar os seus resultados. E se você curtiu esse conteúdo, dá aquele joinha aí, fortalece esse nosso conhecimento e leva ele para mais pessoas aqui, compartilha com seus amigos que eu tenho certeza querem ter resultados como esse, querem ter conhecimento como esse, para mudar a visão deles sobre treinamento e para poder ter muito mais resultados a partir de agora com este canal, Felipe Vecchio, Fitness, Ciência e Performance. Faz a tua inscrição se ainda não fez e vamos nessa para o próximo vídeo, onde eu vou deixar aqui outras opções para você poder assistir, ter mais conhecimento, agregar cultura sobre o mundo do treinamento físico e fitness, levando você aos resultados que você sempre quis. Então, até lá, até o próximo vídeo. Valeu, galera! Abraços!